Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor da área de segurança do trabalho. Venho dar continuidade ao cronograma da nossa escola de segurança com treinamento de prevenção de acidentes. Bom, e esse treinamento, né, obviamente ele tem o foco aí na prevenção de acidentes, juntamente com nossa campanha existente já e em vigor, que é a Menos Desvio Mais Vida. Uma campanha aí que tem como objetivo, né, zerar os nossos desvios comportamentais e, obviamente, preservar a vida aí sucessivamente. Tá bom? Vocês vão entender um pouquinho mais a respeito de desvio comportamental ao longo do vídeo, tá bom? Que a gente vai explicar certinho o conceito da pirâmide de acidente, o conceito do que é um desvio comportamental, o que nós consideramos como desvio comportamental, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Para dar início ao nosso treinamento, né, eu trago aqui para vocês o histórico de eventos ocorridos desde 2018 na Transportadora Contato até atualmente, né, o ano de 2023, onde nós fechamos aí todo esse período com 23 acidentes moderados e 13 acidentes graves. Tá? Então vocês podem aí identificar, né, qual ano nós tivemos mais acidentes moderados, qual ano nós tivemos mais acidentes graves, e de fato a nossa preocupação é bem grande em cima disso, né, porque nós buscamos, né, a nossa meta é passar um ano, né, onde esses indicadores fiquem dentro do zero, né, dentro do marco zero aí do gráfico, para que a gente possa de fato entender, né, que nossas operações estão, obviamente, seguras, né, que nossas operações estão contemplando aí toda a cultura de segurança que a empresa almeja ter, todo o ensinamento passado aí também pela área de segurança do trabalho e o entendimento, né, de que a segurança é importante para todos nós. Bom, e também utilizando um parâmetro aí de análise de todos os eventos, né, nós, a Transportadora Contato, nos baseamos na pirâmide da Dupont, porém nesse slide a gente vem trazer um pouquinho da história, né, de como que surgiu a pirâmide de acidente. Né? Então, iniciou com a pirâmide de Bird, que é essa do lado esquerdo, que vocês conseguem ver aí no vídeo. Ela surgiu lá na década de 60, quando o engenheiro Frank Bird desenvolveu um importante estudo, né, para mensurar os riscos laborais que todos os colaboradores estavam envolvidos. Né? Então, ao longo desse período, ele avaliou cerca de 2 milhões de acidentes em 297 empresas, né, dentro de um determinado período, e chegou à seguinte conclusão, que é a pirâmide de Frank Bird, né, que tem como base os quase acidentes. O que é um quase acidente, né, pessoal? Quase acidente é aquele evento com grande potencial de causar dano a uma pessoa, a um patrimônio, né, a um equipamento ou coisa do tipo. E aí, depois de um bom tempo, né, chegou a famosa pirâmide da Dupont, né, que lá em 1990 a Dupont, se baseando também na pirâmide de Bird, ela quis complementar, né, visto que a pirâmide de Bird ela contempla já na sua base eventos que já aconteceram, né, quase acidentes que foram ali, como eu comentei anteriormente, situações com grande potencial para causar dano em alguma pessoa, em algum patrimônio, etc., a pirâmide da Dupont ela vem aprimorar esse estudo e entender que para um quase acidente acontecer, antes disso teve algum desvio comportamental, algum desvio de procedimento ocorrido que alertou anteriormente aí a esse evento, né, que pôde vir a acontecer, de fato de que algo de errado estava acontecendo. Né? Então, acredita-se, né, bastante na questão do desvio comportamental. O desvio comportamental já é um alerta para nós de que algo grave está prestes a acontecer e que, de fato, nossa exposição ao risco está muito grande. Bom, pessoal, então, tendo como parâmetro aí a pirâmide da Dupont, o que a Contato entende como principais desvios dentro das suas operações? Vamos lá, então aqui ao lado está evidenciado, né, os principais desvios. Excesso de velocidade, seja ele em pista seca, pista molhada, cercas eletrônicas, multas, né? Pista seca, como todos conhecem, né, o limite que nós temos é de 80 km por hora, né? Lembrando que é um limite, não uma meta, então o recomendado é sempre andar abaixo dos 80 por hora, cerca de 75, 76 por hora é o recomendado pela equipe de segurança, justamente para você ter uma margem livre, né, para poder, em uma determinada situação, né,
conseguir corrigir ali a tempo e não ter uma infração registrada em seu histórico. A mesma coisa para a pista molhada, né? A única coisa diferente, né, é que a pista molhada não é algo pautado em legislação, e sim em regra interna da empresa de boa prática, né? Regra de boas práticas, justamente por conta de um histórico também de acidentes já registrados, né, em algum momento da contato, onde de fato, né, a questão do excesso de velocidade em pista molhada foi um grande agravante aí para que o acidente acontecesse. Em relação à cerca eletrônica, pessoal, o evento, né, considerado como desvio, é o excesso de velocidade numa determinada cerca eletrônica. Vamos dar um exemplo. Serra de Cubatão, né? Para quem desce a Serra de Cubatão, está acostumado já a ter o aviso sonoro dentro da cabine do seu caminhão que ali naquele trecho existe uma limitação de velocidade, né? E essa limitação de velocidade informada pela tecnologia do caminhão, que hoje é o rastreador, né? Deve ser utilizado aí como parâmetro e seguido pelo motorista, né? Então, vamos dar exemplo, se o aviso está dizendo que naquele trecho deve-se andar a 40 km por hora, então o limite de velocidade permitido pela transportadora contato ali naquele trecho é obviamente de 40 km por hora, tá bom? Em relação a multas, né? Então, multas de excesso de velocidade, comprovadas, obviamente, através de tecnologia de rastreamento, câmeras on-board e assim por diante, também são consideradas aí como desvios comportamentais que nos colocam, né, à exposição de que um acidente está prestes a acontecer, tá? Em relação à frenagem brusca, pessoal, frenagem brusca é muito bem analisado, muito bem entendido pela equipe de segurança, tá? Então, quando de fato é entendido que a frenagem brusca ocorreu por uma desatenção na direção, ela continua sendo um desvio. Porém, quando uma frenagem brusca é visto, né, comprovado que foi algo para preservar a integridade do motorista, para preservar a integridade do equipamento e até mesmo de terceiros na rodovia, não é um desvio, né? Facilmente aí a equipe de segurança do trabalho vai desconsiderar esse desvio e obviamente vai dar o retorno para o colaborador dizendo que o histórico dele não está contemplando aquele desvio, tá bom? Cumprimento de jornada de trabalho, né? Então nós estamos aí passando por mudanças, né? Já está em vigor a nova lei da jornada, então o cumprimento dela é importantíssimo para todos e principalmente para você motorista, né? Que precisa do seu descanso corretamente, precisa estar bem para praticar a sua atividade, tá bom? Então também é entendido como um desvio comportamental. E demais eventos, né? Acidentes, incidentes, não uso do cinto de segurança e também o uso de celular na direção, tá bom? Que aí já é um item, são dois itens, né? O cinto, a obrigatoriedade do uso do cinto durante qualquer movimentação de veículo é prevista em lei e o uso de celular é proibido também, previsto em legislação de trânsito. Dito isso, então, pessoal, a partir de agora, né, nós vamos ver juntos aí alguns desvios reportados aqui pela transportadora Contato, tá? Do que falamos no slide anterior, né, o que é considerado aí pela própria empresa como desvio comportamental, tá? Então, iniciando aqui com um desvio reportado por nossa torre de fadiga. Então, nós podemos ver aí nos vídeos o uso de celular durante a condução de um veículo, né, de um conjunto mecânico, do qual, como eu já havia dito anteriormente, né, é proibido por legislação e também, né, proibido aí pela própria empresa. Também gostaríamos aqui de reforçar a questão de proibição, né, também previsto em legislação, né, o próprio MOP aí, que todos vocês possuem, né, diz de forma bem clara a questão do uso de cigarro durante a condução de conjuntos mecânicos, principalmente transportando produtos perigosos, tá? Então, na maioria das vezes, nossos produtos são inflamáveis, são cargas inflamáveis aí, onde o cigarro pode passar a ser aí uma fonte de ignição, né? Caso tenha um princípio de vazamento e a chama, né, a centelha que esteja ali na ponta do cigarro tenha contato com esse produto que está vazando na atmosfera, ele vai gerar aí uma combustão que pode aí desencadear a destruição do equipamento, a destruição do meio ambiente, né, do local onde está por conta da queima, da vegetação, etc. E até mesmo colocar em risco a vida do motorista, a vida de terceiros, etc. Bom,
Também falando agora de desvios comportamentais, eu vou estar passando aqui alguns vídeos, né, também reportados por nossa torre de segurança interna aqui da transportadora Contato. Eu gostaria de que cada um analisasse de fato o vídeo, né, se colocasse também no lugar do motorista e entendesse, né, qual é a gravidade de tal desvio realizado, né, pelos condutores, né, o que poderia ser feito para evitar, o que deveria, na verdade, ser feito para evitar e o quão grande é o risco que ele está exposto, tá certo? Bom, vamos lá. Então, nesse daqui, como vocês podem ver, né, é uma movimentação de um cavalo mecânico aqui da transportadora Contato, onde há a interação com o aparelho celular. E aí o nosso condutor ele vai se aproximando de uma faixa de aceleração, né, que dá acesso também às faixas de rolamento da rodovia, e obviamente isso acaba tirando a devida atenção que ele deveria ter, né, dos veículos à frente dele, caso algum veículo venha a ter uma movimentação brusca, um acesso agressivo para dentro da rodovia, onde o nosso motorista precisa aí ter uma atuação preventiva para evitar um possível acidente. Esse vídeo aqui, ele contempla o desvio relacionado a excesso de velocidade em pista molhada, tá, pessoal? Então, lembrando a todos que a regra dos 60 km por hora é contemplada quando a pista está molhada, tá certo? Muita gente aí considera, tem que estar chovendo de fato para eu reduzir a velocidade, mas na verdade a regra é bem clara, dizendo que os 60 km por hora devem ser seguidos, né? Devem ser ali a velocidade máxima quando a pista do trecho onde você está passando está molhada, como ilustrei no vídeo que foi passado para vocês agora, né? Da faixa de rolamento da rodovia totalmente molhada e o excesso de velocidade ali acima dos 60 km por hora. Bom, nesse vídeo aqui nós temos um combo de desvios, tá? Começando aí pelo próprio condutor utilizando o aparelho celular durante a condução do conjunto mecânico, seguido pelo carona, né, que está no local totalmente inseguro dentro da cabine do caminhão, né, onde deveria estar sentado no banco do carona, de fato, né, utilizando o cinto de segurança, preservando a sua saúde, a sua segurança e integridade dentro do equipamento, mas ele não está ali no banco do carona justamente porque tem uma geladeira em cima desse banco, né? Então, no lugar onde o motorista deveria de fato estar, existe uma geladeira do qual desencadeou num evento totalmente inseguro, né, colocando em risco a vida, primeiramente dele, porque ele está obviamente sem nenhuma segurança, sem nenhum item que vá assegurar ele em um momento de um possível acidente, uma movimentação que o motorista precisa fazer, uma troca de faixa, uma frenagem até mesmo brusca para evitar um acidente, né? E nós temos aí o condutor utilizando o aparelho celular que tira totalmente o foco dele da direção. Esse vídeo aqui, pessoal, é um vídeo referente à ultrapassagem de veículos, né? Então, por mais que o local permita ali pela faixa, né, pela sinalização do local, permita ser realizada uma ultrapassagem, o que nos incomodou, né? O que nos gerou ali um certo incômodo foi a quantidade de veículos ultrapassados de uma só vez e o que acontece a seguir, né? Um veículo de pequeno porte vem no sentido contrário do nosso conjunto mecânico e precisa ser removido para o acostamento para evitar uma colisão frontal. Ou seja, colocou a vida dele em risco, colocou a vida desse terceiro de carro pequeno em risco também e dos demais que estavam sendo ali ultrapassados num trecho aí onde o acostamento não é favorável, onde as próprias condições do ambiente não favorecem esse tipo de manobra que o nosso condutor foi realizar. Nesse vídeo aqui, pessoal, nós podemos ver também a interação com objetos dentro da cabine, tá? Então, ilustra aí no vídeo o condutor procurando um alimento dentro da sua geladeira, né? Que ele possui ele dentro do caminhão. E a gente pode notar, né, o esforço excessivo que ele faz para poder alcançar esse alimento, né? Ele obviamente solta uma das mãos do volante, no momento que ele está procurando ali o alimento há uma distração, né, e um esforço onde ele simplesmente não está
com o foco voltado na direção, né, daquele trecho. E aí, depois disso, é utilizada aí uma faca para manusear esse alimento, né? Ou seja, ele não está com nenhuma das mãos apoiadas no volante, ele está encostando o alimento no volante, tá? Mas isso não traz segurança nenhuma para ele conduzir o veículo, para ele ter o devido controle do equipamento, caso necessário, né? E simplesmente para mantê-lo na faixa de rolamento. Bom, nesse vídeo aqui a gente consegue identificar, né, um comportamento totalmente inseguro de um condutor aqui também da empresa, né, onde ele faz zigue-zague com o conjunto mecânicos na rodovia para, obviamente, proibir, né, a passagem de veículos terceiros que já vem sinalizando bem lá atrás a intenção de passar o veículo, né, e agora a gente pode identificar que quase acontece uma colisão na traseira desse conjunto mecânico que vai à sua frente. Né? Então o motorista ele precisa também frear bruscamente, tá? Para evitar uma colisão. E no vídeo, né, obviamente com som, nesse não está sendo reproduzido o som, mas no vídeo a gente consegue escutar os alarmes, né, os alertas do veículo e até mesmo o sensor de frenagem automática do veículo sendo utilizado, né, para evitar essa colisão. Ou seja, um comportamento totalmente inseguro que desencadeou, né, ali o desvio de atenção que quase comprometeu a segurança de dois ou mais indivíduos na rodovia. Esse vídeo aqui, pessoal, é bem interessante porque ambos os conjuntos que estão aí presentes no vídeo são da transportadora Contato, né? O primeiro, obviamente, é uma frota própria que contempla câmera de segurança e ao lado, né, a gente vê um conjunto agregado passando com o logo da empresa, tudo certinho, onde o que nos intriga é a velocidade do nosso conjunto mecânico frota própria, né, de 76, 78 km por hora na rodovia, seguindo certinho aí a regra, né, da empresa de 80 km em pista seca e a tranquilidade onde esse agregado nos ultrapassou, né? Então, se o nosso motorista já estava a 78 km por hora e foi mesmo assim ultrapassado com muita facilidade pelo conjunto agregado, em que velocidade estaria esse conjunto agregado? Tá? Esse foi um caso onde a gente identificou, atuou de forma imediata e já corrigiu o problema, porém, nós não podemos, né, o que a gente não pode é se deparar com situações como essa. A regra vale para todos, certo? Então, a regra de 80 km por hora, como eu disse no início do vídeo, né, não é uma regra interna da empresa, assim como a de 60 km por hora, porém ainda deve ser seguida por todos, mas a de 80 por hora ela também é prevista em legislação de trânsito para produtos perigosos, tá? Então vale lembrar aí da importância e da necessidade de fazer cumprir essa regra aí que é para todos. Bom, passando então dos quase acidentes, né, nós iniciamos então com desvios comportamentais, passamos depois para quase acidentes e agora vamos aí para os acidentes acontecidos, né, porém sem afastamento. Bom, pessoal, então dando início aí aos acidentes leves, né, a gente inicia com o seguinte vídeo, né, uma manobra dentro de um dos nossos clientes, onde após análise feita por toda a comissão da investigação de acidente, foi visto que essa manobra, né, antes dessa manobra ser realizada, não foi feito um dos procedimentos aí de orientação da equipe de segurança, da equipe de motoristas e instrutores, em relação à volta olímpica do conjunto mecânico, para justamente identificar possíveis objetos, né, possíveis pessoas que possam estar próximo do conjunto mecânico, visto que o conjunto mecânico possui vários pontos cegos, né? Então, entende-se que esse evento poderia sim ser evitado se tivesse sido feita uma boa volta olímpica, tivesse sido feita uma análise de risco daquela situação antes de simplesmente puxar o veículo para frente. E também
identificamos aí o condutor fazendo essa manobra sem o uso do cinto de segurança. Como dito no início dessa apresentação, o uso de segurança é obrigatório em qualquer tipo de movimentação, seja em cliente, seja na sua viagem, dentro da garagem e até mesmo uma movimentação em um pátio de posto para mudar a vaga do veículo. Tá? Então, o cinto de segurança ele deve ser utilizado em todas as manobras. Já esse vídeo aqui, pessoal, também contempla aí uma manobra do nosso condutor, tá? Porém, uma manobra um pouco diferente dessa vez para acessar a base do cliente. E vocês podem notar no vídeo do lado esquerdo aí, que pega abaixo da cabine interna do veículo, que ocorre, né, o aborroamento do tanque de combustível do veículo em um pilar de proteção da portaria ali do cliente, tá? Então, novamente, se houvesse aí a prática de descer do veículo, analisar o ambiente, tá certo? Fazer uma volta olímpica, esse evento também poderia, de fato, ter sido evitado, tá? E também, aproveitando aí que no vídeo aparece depois um indivíduo para auxiliar o motorista, né? Muito provavelmente um porteiro ali de acesso do cliente, a gente reforça também, às vezes, a necessidade de solicitar ajuda, né? De pedir ajuda para alguém que esteja próximo, combinar ali alguns sinais para a pessoa te alertar sobre um possível acidente como esse, né? Um acidente leve que causou, obviamente, dano, aí foi necessária a substituição do tanque de combustível desse cavalo mecânico, e um acidente que facilmente aí poderia ter sido evitado se tivesse a devida atenção na manobra, se os procedimentos de manobra segura tivessem sido seguidos, né? E também se tivesse aí alguém auxiliando o nosso condutor. Já nesse vídeo aqui, pessoal, a gente consegue identificar aí nosso pátio, né, aqui na matriz de Limeira, São Paulo, onde o condutor ele está procurando uma vaga na ilha para estacionar, né? Muito provavelmente ele ia passar ali por uma manutenção rápida no seu conjunto mecânico. E eu chamo a atenção de vocês, né, para a gente prestar atenção no seguinte item que tem ao lado ali do conjunto mecânico. Então, na câmera abaixo da interna da cabine do caminhão, a gente consegue ver nossas lixeiras de recicláveis, né, que existiam até então no pátio da Contato. Mas depois desse evento, que infelizmente o motorista acabou abalroando nessas lixeiras, né, a gente pode ver que ele passa ao lado delas, depois volta o caminhão em ré, bem em frente às lixeiras, e a hora que ele arranca com o caminhão para frente, ele acaba passando por cima dessas lixeiras, danificando esse dispositivo, né? E obviamente também danificando ali o seu caminhão. Tá? Um outro evento que a gente reforça a necessidade, né, de fazer uma volta olímpica, descer do veículo quando você não tiver total segurança e não tiver total certeza de que a manobra que você vai executar pode dar certo, né? E descer do veículo é fundamental para você poder identificar o que tem no seu entorno, né? Assim como nesse caso aí tinham as lixeiras de recicláveis. Bom, esse vídeo aqui ele é referente a uma manobra em marcha ré de um considerado tamanho muito excessivo, né? Uma distância muito excessiva que esse condutor manobra em marcha ré, e posteriormente aí ocorre também a colisão traseira da nossa carreta, o tanque, né? Ele acaba acertando ali a cancela do cliente, tá? Então, novamente, uma manobra que não teve apoio de terceiro, não teve a boa prática do motorista em descer do seu equipamento para reconhecer o local onde ele estava manobrando, né? Tanto é que ocorre essa colisão e o nosso próprio condutor nem percebe que de fato aconteceu esse acidente, né? A gente depois foi comunicado através da equipe do próprio cliente, tá? E o nosso motorista infelizmente nem sequer percebeu o que tinha acontecido, o dano que havia sido causado ali na estrutura do próprio cliente. Também um acidente leve causado aí durante manobra em marcha ré. Dessa vez existe alguém auxiliando o motorista, né? A gente consegue ver no vídeo aí do lado direito, no cantinho inferior, que existe um operador lá no fundo auxiliando o motorista. Porém, notem, né, no vídeo que pega a câmera interna da cabine, onde mostra o motorista manobrando, né, também o seu conjunto, sem o uso do cinto de segurança, o que a gente reforça aí a obrigatoriedade.
e aí ocorre a colisão do retrovisor do lado esquerdo, né, bem do lado do motorista mesmo, na lanterna lateral aí da carreta de um terceiro. Tá? Então, novamente, um certo descuido aí durante uma manobra de marcha ré que, obviamente, aí causou um dano no retrovisor do nosso equipamento. Não danificou o veículo terceiro, porque a estrutura da lanterna é um pouco mais robusta do que o espelho retrovisor, mas nós tivemos aí o dano de reparo de um retrovisor neste evento. Esse vídeo aqui, pessoal, a gente traz aí para vocês também de um conjunto aqui da transportadora Contato, onde há a tentativa, né, de acessar um trecho urbano, ou seja, acessar dentro de uma cidade lá no nordeste do nosso país, né, em um local totalmente estreito que obviamente não suporta aí a capacidade, né, o tamanho do nosso equipamento, e com isso aí existe causado, né, um dano patrimonial, né, onde o nosso condutor acaba destruindo a estrutura da praça ali de entrada da cidade, tá? Quase acerta os veículos que estão ao lado, né? E isso não foi necessário, né? O balanço, o barulho, obviamente, que aconteceu ali no local, não foi suficiente para que o nosso motorista entendesse que ali não era o local correto de estar passando, né? O trecho ali era totalmente inseguro. E até mesmo tem ali a movimentação rápida de um terceiro, quando ele percebe essa manobra insegura do nosso condutor, né, ele remove o seu veículo com agilidade, com rapidez, para não sofrer nenhum tipo de dano também, né, visto que a chance ali de danificar os veículos que estão próximos era muito grande. Bom, e aí ele consegue passar ali por cima da estrutura, precisa ter um cuidado excessivo ali para não abalroar nos veículos que estão ao lado, e segue viagem, e a gente consegue aí, a partir de agora entender, né, o quão estreito é esse acesso, o quão estreita é essa rua, que obviamente não contempla, né, não comporta, na verdade, o tamanho do nosso equipamento. Por isso também a gente sempre reforça, né, a importância de sempre procurar locais seguros para parar o seu veículo, para pernoitar, e buscar ao máximo evitar a questão de entrada em cidades, porque a gente sabe que os equipamentos cresceram, né, os equipamentos evoluíram, aumentaram o tamanho, porém as cidades ainda continuam com uma certa restrição. E, fora isso, né, nossas cargas são todas elas perigosas, todas elas apresentam um determinado risco para o meio ambiente, para a comunidade, para você mesmo motorista, tá? Então por isso a gente reforça aí a questão de sempre prezar por parar em um posto seguro, próximo da rodovia, que dê livre acesso, que não atrapalhe ninguém, que não te atrapalhe e não vá te gerar nenhum transtorno, dependendo do local que você parar dentro de uma cidade, digamos que você esteja numa folga, né, muito provavelmente a chance é grande de alguém lhe incomodar nessa sua folga, né, pedindo para você remover o seu conjunto porque está atrapalhando a saída de veículos, porque está atrapalhando a visão em um determinado cruzamento ou coisa do tipo. Esse evento aqui aconteceu em nossa garagem do Rio de Janeiro, né? Então houve aí uma manobra em marcha ré e sucessivamente aí, como consequência, o abarroamento do para-choque da carreta no portão da nossa filial. Esse acidente leve desencadeou aí na inativação desse portão por quase uma semana inteira, né, onde nossa filial teve aí que ficar com o portão aberto, né, então toda a nossa estrutura aí exposta, né, para todos ali que passavam à frente, justamente porque também não houve ali a boa prática de segurança durante manobras de marcha ré, de descer do veículo, fazer uma volta olímpica, solicitar ajuda, tá? E os agravantes aí dentro desse cenário, né, que é o nosso tanque de óleo diesel ali ao lado, né, e o risco de colidir a ponta do para-choque, furar esse tanque, ter um vazamento de produto, então o risco é muito grande, tá? E mesmo assim, a manobra ainda foi continuada, né? Mesmo tendo o abarroamento, a manobra foi continuada, o motorista seguiu fazendo a manobra e não parou até realmente alcançar o objetivo ali que ele tinha de manobrar o veículo em ré na baia de abastecimento.
Um outro vídeo, pessoal, que aconteceu aqui na nossa matriz, tá? No nosso pátio aqui da matriz de Limeira, né? É um vídeo onde recentemente nós havíamos instalado a placa de sinalização para vocês mesmos motoristas poderem se identificar com facilidade no nosso pátio. E aí, logo depois de inserir essa placa lá, houve o aborramento também numa manobra de marcha ré, né? A gente consegue identificar no começo do vídeo outros dois condutores próximos que poderiam facilmente ali ser solicitada a ajuda deles para essa manobra em marcha ré que o motorista vai executar na sequência, porém, né, não há essa prática de solicitar ajuda, né, é tudo feito ali de forma individual e infelizmente ocorre aí o aborramento também do para-choque da nossa carreta na placa de sinalização do nosso pátio. Da carreta não, perdão, do cavalo mecânico, né? Então, o cavalo mecânico, de certa forma, quebrou um pouquinho em L, né? Ficou exposto ali o para-choque do cavalo mecânico que colidiu com a placa de sinalização. Tá? E aí depois surge ali os dois motoristas que a gente citou no começo, né? Para auxiliar o motorista, né? Para dizer, oh, bateu aqui, puxa para frente, vamos movimentar em outro lugar. Mas isso facilmente poderia ter sido evitado se esse apoio já tinha sido solicitado desde o início. Aqui é uma manobra, pessoal, em um pátio de posto, né, um pátio de posto externo, né, local aí autorizado em rotograma para parada. Né, o motorista já estava finalizando a jornada ali por volta das 9 horas da noite. E aí ele vai fazer uma manobra aí, muito provavelmente procurando vaga, né? Novamente sem cinto de segurança, né? Uma manobra feita aí sem uso do cinto de segurança, que vai contra a própria regra da empresa e a legislação de trânsito, né? E aí vocês podem identificar no vídeo do canto direito superior, né, a presença de uma carreta desengatada, né, que o nosso motorista infelizmente não percebe a presença dela ali e continua seguindo com o caminhão, né, seguindo em frente aí com o caminhão e acontece aí a colisão frontal do nosso cavalo mecânico na carreta que estava estacionada. E por questão de ser baixa velocidade, né, não houve o tombamento dessa carreta terceira, porém as consequências desse acidente poderiam ter sido muito maiores, né? Esse vídeo aqui, pessoal, trata-se de uma manobra em trânsito, né? Então, nosso condutor ele faz ali a troca de faixa, né, na rodovia, porém ele acaba colidindo a lateral do seu cavalo na lateral de um caminhãozinho baú que estava presente ali no trecho também. Tá? Então, há essa mudança de faixa, porém não feita completamente, e com isso tem ali a colisão lateral dos dois conjuntos. Mais um vídeo aí gravado, né, e ocorrido dentro da nossa garagem, um vídeo bem curto, onde ao movimentar, né, o cavalo mecânico em marcha ré para tirar ali do local onde ele estava estacionado, ocorre a colisão, né, da ponta do para-choque do cavalo mecânico no para-choque de uma carreta que estava estacionado junto ali no local. Tá? Novamente, um evento que poderia ter sido evitado se tivesse sido feita uma volta olímpica, uma boa inspeção, uma boa análise do ambiente, entendido, né, qual a restrição do local, né, por conta desse equipamento parado, e também, né, a solicitação da retirada desse equipamento poderia sim ter evitado esse acidente leve. Tá? E a gente pode notar no começo do vídeo que o motorista ele também não colocou o cinto de segurança para fazer essa manobra. Mais um evento aí, a corrida aqui na nossa garagem de Limeira, né? Então uma manobra em marcha ré também muito longa, né? Sem o apoio, sem a solicitação de ajuda de nenhum outro condutor, nenhuma outra pessoa que estivesse passando ali pelo local, onde é abalroado, né, o para-choque de uma carreta, de um conjunto mecânico de um motorista agregado, nos nossos equipamentos aí internos para abastecimento de diesel do nosso posto de abastecimento. Tá? Então, uma manobra bem longa em marcha ré, né, onde acaba aí tendo dano material do cavalo mecânico e da carreta que teve ali a ponta do seu para-choque amassada, que precisou ser reparada para ser apresentada depois no cliente para carregamento.
Bom, galera, então passamos aí dos acidentes sem afastamento e vamos agora entrar nos acidentes com afastamento. Então vocês podem perceber que a pirâmide, né, ela saiu lá da base dos desvios comportamentais e já estamos chegando aí nos acidentes com afastamento. Então vamos lá. O primeiro acidente ele ocorreu lá no dia 6/3/2020, tá? Então um acidente ocasionado aí principalmente pela fadiga do condutor, tá? Obviamente a imagem dele ali está preservada, porém depois de toda a análise, né, foi visto aí que o condutor estava fadigado, que o grau de fadiga dele era muito intenso e infelizmente ele veio a dormir, né, durante a condução do conjunto mecânico nessa curva e com isso aí teve como consequência o tombamento do conjunto mecânico. Esse evento aqui, tá, foi um acidente causado aí por também uma condução insegura. A gente pode perceber ali o trecho totalmente predominado aí por neblina, né, lá em São João do Manhuaçu, na BR-116, por volta das 8 horas da manhã. E não há a redução de velocidade, né? Ou até mesmo a parada do veículo numa situação insegura como essa, né? Numa condição insegura como essa. E o nosso condutor, infelizmente, tomou a decisão de seguir com a mesma velocidade, né? Não tentou reduzir ali, somente um pouco antes de colidir na traseira desse conjunto terceiro. Ele tem aí a atitude de reduzir, chegando próximo dos 60 por hora, mas não menos que 60 km por hora ainda, e infelizmente ele acaba colidindo na traseira desse conjunto terceiro. Um outro evento, pessoal, registrado aí como moderado e tendo a sua causa principal aí a fadiga, tá? Então a gente pode perceber que lá na BR-251 em Montes Claros, Minas Gerais, no dia 20/9 às 19h09 da noite, né, bem próximo também do condutor finalizar sua jornada, ele acaba saindo da pista, né, colidindo ali na ponte da rodovia e acaba saindo com o conjunto da rodovia e sucessivamente aí tombando o equipamento, né, tendo aí uma série de consequências. E também os ferimentos, né, os ferimentos que ele teve no pé, na clavícula, então infelizmente ele também teve danos ali pessoais que foram causados aí por conta desse acidente. Como eu disse, um evento causado por fadiga, onde o próprio condutor, né, alertou e informou a gente após o evento que ele estava realmente muito cansado, que já estava próximo do posto onde ele ia parar, cerca de 12 quilômetros de distância desse posto, mas infelizmente a fadiga venceu ele antes dele chegar no seu destino. Tá? Então por isso que a gente sempre reforça, pessoal, e vai ser um tema também muito abordado aí no ano de 2024 com todos vocês motoristas em relação à fadiga. A importância da gente entender quando nós estivermos cansados, de reconhecer a nossa limitação física em relação ao cansaço e realmente parar o conjunto quando for necessário, um local seguro para realizar o devido descanso. Esse vídeo aqui, pessoal, esse acidente, na verdade, né, ele aconteceu lá em Santo Estevão, na Bahia, no dia 20/11, né, também na BR-116, onde, infelizmente, o condutor ele toma a seguinte decisão, né, de interagir com o objeto, de procurar um objeto dentro da cabine, ainda com o conjunto em movimento. E ele acaba não se atentando que isso desencadeou na perda de controle do veículo, né, logo aí a saída de faixa e o tombamento nas margens da rodovia, que teve como consequência também o vazamento da carga que ele estava transportando. Então aqui é o trecho onde ele passa pela ponte, né, do rio, e aí logo após a ponte ele continua procurando esse dispositivo, né, e aí não tendo sucesso e também tirando o conjunto para a rodovia, né, para o acostamento, na verdade, acaba tendo aí o vazamento do produto por conta do tombamento. Esse evento aqui, pessoal, nós não temos imagens, tá? Mas eu consigo descrever para vocês o que aconteceu. O motorista lá em Além Paraíba, em Minas Gerais, no dia 25/8, por volta das 8h30 da noite, né? Já estava também procurando um local para finalizar a sua jornada.
ele tomou a seguinte decisão de fazer um cruzamento na rodovia, pois o posto onde ele queria pernoitar, né, onde ele viu que tinha vaga, que tinha espaço para ele pernoitar, era no sentido contrário e não havia, né, ele não identificou um possível retorno, né, seguro para ele estar fazendo e acessando esse posto. E aí com isso ele tomou a seguinte decisão de cruzar a rodovia, né, para poder acessar o posto. Porém, ele não contava, né, com a presença de um veículo terceiro vindo no mesmo sentido que ele, que acabou colidindo, né, com o nosso conjunto mecânico e tivemos aí como consequência o tombamento da carreta por conta do impacto do outro veículo, né? Ele acabou quebrando ali as travas da quinta roda e com isso a nossa carreta veio a tombar na rodovia também. Por isso, né, é muito importante a gente sempre, de certa forma, programar de fato a nossa viagem, né? Saber o local exato onde a gente vai parar, programar nossa viagem com antecedência, não deixar para o último minuto, né, a tomada de decisão de onde parar, de em qual local seguro parar, tá certo? Então, por isso a gente sempre reforça também a necessidade de você consultar o seu rotograma, de você ter ali a sua jornada de trabalho, né, já bem desenhada, já bem organizada, para que você possa parar em local seguro, em local que você já conhece, que já tem o hábito, né, e sabe a devida manobra que você precisa fazer para acessar aquele posto, acessar aquele pátio, tá bom? Bom, esse acidente aconteceu lá em Bom Despacho, no dia 11 de 9 de 2022, com um conjunto terceiro nosso, né, um conjunto agregado, onde infelizmente o nosso motorista teve ali um mal súbito na direção, né, ele sente aí grandes dores, né, grandes incômodos, né, durante a direção, e a gente pode ver no vídeo direito aqui acima da onde eu estou aparecendo, lá atrás que houve ali a saída de pista, né, seguida do tombamento do veículo. Tá? E aí a gente, na imagem do lado esquerdo, né, que é a cabine interna do caminhão, a gente consegue identificar o momento exato também dessa saída de pista e o tombamento do conjunto. Esse é o momento, então, pessoal, que o motorista ele acaba perdendo totalmente a consciência, né, por conta desse problema de saúde que ocorreu, né, ele acaba desmaiando e perdendo o controle do seu conjunto mecânico, vindo aí a tombar na rodovia. Tá? Então, novamente, né, além da fadiga, né, a gente reforça bastante também sempre os cuidados com a saúde, atenção em relação a um problema de saúde que você possa ter e até mesmo a prevenção, já que você não tenha nenhum problema de saúde, né, a prevenção para continuar não tendo nenhum histórico, né? Então, procure sempre um médico, faça os exames de rotina, tenha uma rotina, né, em relação à questão de saúde, em controle, em saber o que está acontecendo com você, porque diferente dos caminhões, né, nós não somos máquinas, né, pessoal? A gente precisa de cuidado, a gente precisa de atenção e chega um determinado momento que o nosso próprio corpo ele pede socorro, né? Ele pede uma atenção ali, e ele vai alarmando dessa seguinte forma, né? Ele vai alarmando da forma que ele achar necessário e vai parando também, né, da forma que o problema for evoluindo dentro de nós. Esse evento aqui aconteceu com um conjunto agregado também, né? Então foi aí uma saída de pista desencadeada aí no tombamento e a perda total do cavalo mecânico, tá? O motorista saiu com vida desse acidente, porém com algumas lesões, né? Algumas fraturas, mas graças a Deus ele está hoje bem recuperado, né? Seguindo aí a vida dele tranquilamente, mas a gente infelizmente teve aí um acidente muito com grande potencial, né, de um moderado ter ido para a classificação grave, né, visto que a chance de acontecer alguma coisa maior com esse condutor, né, a perda da sua vida, uma restrição, né, dos seus movimentos e alguma coisa do tipo assim, é muito grande, né? Então, dos males o menor aconteceu com esse condutor, porém fica aí a questão da consequência, né? A perda do veículo, o dano na carreta e também o dano ali na estrutura do ambiente, né, do trecho onde ele estava. Esse evento aqui, pessoal, ocorreu lá no Uruguai,
tá? Lá na Ruta 102, lá no dia 26/10, por volta das 10h16, onde ocorre também um tombamento com um conjunto de isotanque. Tá? Então a gente pode ver aí que a pista está molhada, o nosso condutor excedendo velocidade, né? Chegando ali a 80 km/h em pista molhada, e com isso ele acaba perdendo o controle do veículo, né? Ele acaba perdendo a tração ali do veículo e vem a tombar na rodovia. Então, uma condição totalmente insegura, uma atitude insegura frente aí à condição climática que ele estava enfrentando, a condição do trecho, né? E aí, tudo voltado, obviamente, à tomada de decisão, né? O que nós podemos fazer para nos preservar de um possível acidente e, consequentemente, preservar aí a vida de terceiros e de toda a comunidade em nossa volta. Bom, esse acidente aqui aconteceu também por uma saída de pista, tá? Nesse caso aí foi um dano mecânico no conjunto, né, que desencadeou aí a quebra de um dispositivo que levou o conjunto a sair da pista, né? O nosso motorista infelizmente perdeu o controle, saiu da pista e acabou tombando o conjunto mecânico, tá? Então, também reforçar aí a importância de preservar a integridade do seu equipamento, de fazer o devido checklist de forma correta, um checklist fiel do seu equipamento, porque com isso, né, você garante a sua segurança, garante o bom funcionamento do seu equipamento e também, consequentemente, né, evita possíveis eventos aí como esse que aconteceu, que foi a quebra de um dispositivo que desencadeou aí no tombamento e dano maior, né, um dano muito maior no nosso equipamento, que foi a perda aí do cavalo mecânico e os danos nos equipamentos da carreta. Aqui um acidente aconteceu no Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, lá no dia 22/11, às 9h37 da manhã. A gente percebe, né, o grande fluxo de veículos, né, nesse trecho, né, o Rodoanel, por si só, ele tem aí uma quantidade considerável de veículos durante todo o tempo, né, e ocorre aí a frenagem repentina do terceiro, né, na verdade, desculpe, ocorre a parada repentina desse terceiro sem a devida necessidade, digamos, né, porque não havia nenhum outro veículo na sua frente, um animal, né, cruzando ali a faixa de rolamento e até mesmo um motivo aí plausível para ter feito essa parada. E com isso o nosso motorista infelizmente estava muito próximo, né, do seu veículo e acabou colidindo na sua traseira. Tá? E aí depois, obviamente com o conjunto parado, né, o motorista retira o seu cinto, pega o seu aparelho celular para fazer a devida comunicação para a empresa, mas infelizmente o acidente já aconteceu. Né? Por sorte também, o terceiro não teve nenhum ferimento, não teve nenhuma lesão, porém o dano no veículo dele foi aí considerável. Esse acidente aqui, pessoal, aconteceu em Centralina, lá em Minas Gerais, em uma das nossas operações, que é a famosa Operação Expresso, que roda aí 24 horas na transportadora Contato. Tá? Então, acompanhe aí o vídeo, onde também ocorre uma interação com o objeto, né? O motorista inicialmente ele estava usando o celular durante a condução, né? A gente pode identificar ali a luminosidade do aparelho na sua mão, né? E ele também com um tempo excessivo de mão fora do volante, tá? Mas esse, por incrível que pareça, não foi o motivo, a causa raiz do acidente, né? Após isso, ele guarda o seu aparelho celular e começa a interagir com outro objeto dentro da cabine, né? Então, a gente vai seguir aí com os vídeos para vocês acompanharem o que acontece. Bom, então aqui a gente já consegue identificar, né, o manuseio de outro objeto na cabine, né, onde o motorista ele solta as duas mãos do volante e o objeto, por incrível que pareça, ele cai na cabine e o motorista tenta procurar rapidamente, né, e aí não percebe que vai se aproximando de uma curva leve, né, para a direita, para dar continuidade na faixa de rolamento da rodovia e tomba aí no canteiro central da rodovia, o conjunto carregado de GLP. Esse evento nós também não temos filmagens, tá, pessoal? Mas aconteceu lá no Rodoanel Mário Covas também, no dia 26/7, às 22h35, tá?
onde o conjunto mecânico terceiro já estava parado na rodovia por uma falha mecânica, porém sem sinalização, sem nenhum objeto ali luminoso para sinalizar que existia a presença de um conjunto parado ali naquele trecho, e o nosso condutor, infelizmente, só conseguiu identificar a presença desse conjunto quando já estava muito próximo, né? Ele até tentou evitar ali a colisão, freando o veículo, né? Reduzindo a sua velocidade e tentando movimentar o conjunto para sair da direção desse terceiro, mas infelizmente ele não conseguiu evitar aí a colisão frontal dos veículos, tá bom? Que ocorreu aí, acabou gerando, na verdade, né, a perda do nosso cavalo mecânico, a perda do cavalo mecânico terceiro, tá? E uma série de consequências aí do sinistro, né? A gente pode identificar também ali o vazamento do óleo diesel na rodovia, né, que tem aí impactos ambientais, né, envolvidos também no evento, e por assim em diante. Bom, pessoal, esse evento ocorreu lá em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte, na BR-101, no dia 10/8/2023, às 17h10, tá? Foi um evento aí também de saída de pista seguido de tombamento, né? Onde o condutor agregado acabou perdendo o controle do conjunto mecânico e saiu da rodovia, né? E com isso, né, os movimentos bruscos ali do conjunto mecânico por conta das oscilações do solo, né, acabou tendo aí a quebra da quinta roda e sucessivamente aí o tombamento da nossa carreta no local. Este evento, pessoal, foi lá no acesso da BR-101, né, sentido Cubatão, lá em São Vicente, São Paulo, no dia 25/8, às 6h49 da manhã. Aproximadamente 3 minutos depois do condutor iniciar a sua jornada. Então, um fator importante a ser analisado nesse vídeo, né, é o grau da curva de acesso, né, da alça de acesso ali que o motorista vai fazer, e obviamente a velocidade. A gente nota que na primeira curva que ele fez, ele estava abaixo dos 20 km por hora, tá? Uma curva bem acentuada, no local bem estreito mesmo da passagem ali desse conjunto mecânico, tá bom? Então a primeira curva, obviamente ele faz ali abaixo dos 20 km por hora, né? A segunda curva também abaixo dos 20 km por hora, e na terceira curva, quando excede um pouco mais a velocidade, né? Quando ele avança um pouco mais com o conjunto, né? Ultrapassa ali a cerca dos 20 km por hora, ele acaba infelizmente tombando o conjunto mecânico. Ó, chega a 24 km por hora, a hora que atinge essa velocidade na curva, infelizmente o isotanque, né, por ter o seu centro de gravidade um pouco maior do que os demais conjuntos, né, ele acaba tombando. E aí, consequentemente, a gente pode já identificar também o vazamento do óleo diesel por conta do rompimento ali de um dos tanques de combustível do caminhão. Tá? A carga, felizmente, não teve ali o vazamento, né, do isotanque, porém o óleo diesel contido ali como combustível do caminhão acabou vazando e contaminando o solo ali no local. Nesse vídeo aqui, pessoal, a gente tem a imagem frontal do conjunto mecânico, né? Mas é um vídeo aí causado também por fadiga, né? Onde o condutor estava fadigado e ele acabou, infelizmente, dormindo na direção, tá? Então a gente consegue identificar na nossa frente ali um conjunto mecânico também trafegando na rodovia, né? Um conjunto terceiro. E o nosso veículo ele vai se aproximando aí desse conjunto, né? Não vai reduzindo a velocidade e vai se aproximando aos poucos, tá? Aí começa um trechinho de subida, onde obviamente o veículo terceiro perde um pouco mais de velocidade e o nosso veículo, né, continua seguindo ali com o nosso motorista, infelizmente, que acabou dormindo na direção e veio aí a colidir a frente do nosso conjunto com a traseira desse conjunto terceiro. Então, pessoal, passamos aí então dos desvios comportamentais, dos incidentes, acidentes sem afastamento, acidentes com afastamento e agora vamos entrar no campo aí de acidentes com fatalidades, tá bom? Então, dando início aí, galera, a gente traz para vocês aí um acidente ocorrido lá no ano de 2020 na rodovia Freeway, lá em Santo Antônio da Patrulha do Rio Grande do Sul, onde um condutor, né, agregado nosso, infelizmente acabou se envolvendo nesse acidente e perdendo a vida, né, por conta da gravidade aí do sinistro, tá? Então,
conforme toda a análise do acidente, né, foi identificado ali que houve um mal súbito também na direção, onde o condutor acabou, obviamente, perdendo o controle do seu veículo, né, saindo da rodovia, vindo a tombar e, infelizmente, aí tendo como consequência a perda da vida aí por conta desse sinistro. Já esse evento ocorreu lá no ano de 2021 em Três Rios, no Rio de Janeiro, né? Então a gente consegue identificar nas câmeras da rodovia o nosso conjunto mecânico descendo ali a serra e aí, infelizmente, ele acaba tombando, né? Perdendo ali o controle na última curva da serra e aí com isso ele colide contra os paredões de pedra, né, existentes no local e aí ocorre, né, o rompimento do nosso vaso de pressão que estava carregado de GLP e consequentemente aí a explosão, né, desse produto que é inflamável, né, que encontrou ali uma fonte de ignição e aí todo o dano, né, no equipamento, no meio ambiente e infelizmente também na vida desse condutor que foi perdido devido a esse acidente de grande proporção. Aqui são os registros fotográficos do equipamento, né, do que sobrou do conjunto mecânico. Então ali a primeira imagem é o chassi do cavalo mecânico e as outras duas imagens é a carreta com toda queimada, né, já com o produto queimado, o rompimento do vaso causado ali pela colisão, né, e a imagem menor ali superior é ainda no momento do acidente, né, quando ainda estava pegando fogo e a carreta já dentro do lago, né, existente ali no local. Um acidente, pessoal, nesse caso aí que aconteceu, infelizmente por conta do excesso de velocidade praticado ali durante aquela curva, né? Então é uma serra que muitos de vocês devem conhecer ali, que é limitada para veículos pesados a 70 km por hora. E infelizmente, né, o nosso condutor agregado ele estava acima desse limite de velocidade, tá? E como consequência, né, dessa atitude insegura, infelizmente aí houve esse sinistro fatal envolvendo esse nosso condutor agregado. Já esse evento aqui ocorreu lá em Santa Luzia do Itaí, no dia 13 de 7 de 2021. Tá? É um vídeo bem rápido, né? Mas a gente consegue ver a invasão de faixa, né, de uma carreta terceira na rodovia no sentido contrário ao que o nosso condutor estava indo, tá bom? Infelizmente, né, o nosso condutor ele é atingido, né, ele acaba sofrendo ali a colisão, ele saiu da pista com o conjunto, né, e infelizmente também veio a óbito aí nesse evento, tá? Um fator importante durante a análise desse acidente, né, é que a gente conseguiu identificar que, infelizmente, né, um dos motivos aí causadores desse evento foi também o excesso de velocidade no local. Vocês puderam perceber que o condutor estava ali dentro da casa dos 60 km por hora, né, 66, 68, tá? E o trecho, né, possui ali sinalização de velocidade máxima permitida de 60 km por hora, ou seja, cerca de 6, 8 km por hora além do limite permitido, né? O nosso condutor ali se encontrava nesse trecho e infelizmente acabou ali se deparando nessa situação ali onde o conjunto terceiro perdeu o controle, invadiu nossa faixa de rolamento e com isso veio a colidir contra nós aí na rodovia. Então, por isso, né, a gente também reforça aí a questão de velocidade compatível. Além do limite de velocidade que nós temos aí como regra da empresa de legislação de trânsito, nós também precisamos aí nos atentar à direção em relação à velocidade compatível do trecho. Nem sempre a velocidade identificada na placa de sinalização que existe no local é a velocidade mais adequada. Né? Então, muitas das vezes 60 km por hora nem mesmo é o adequado, né? É o seguro a ser seguido ali no ambiente. Muitas das vezes pode ser 10 km a menos, 20 km a menos, né? Principalmente aí em áreas de curva. Lembrando que sinalizações de velocidades nas rodovias aqui do Brasil, elas têm aí como prioridade sinalizar a velocidade máxima de veículos leves. E como é conhecimento de todos, né? Sempre o conjunto mecânico, né? Ele precisa estar abaixo de 20% daquele limite identificado nas placas, né? Já que as placas elas são na maior parte das vezes destinadas aí a veículos leves. Então, se a placa é de 80, o recomendado para um conjunto pesado é de 60 km por hora naquele local, tá bom? Respeitando aí a margem dos 20%.
Essas são as imagens, né, do nosso conjunto sinistrado. Infelizmente, a cabine ali toda destruída, né, parte rodante da carreta também foi danificada. E o mais agravante, obviamente, aí é a fatalidade ocorrida com o nosso condutor, né, que perdeu a sua vida por conta desse sinistro. Já esse evento ocorreu lá no dia 27/10, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, também uma colisão frontal entre conjuntos mecânicos. E nesse vídeo, pessoal, nós conseguimos facilmente aí identificar, né, que a culpa do evento não foi diretamente do nosso condutor, né? O nosso condutor estava ali na sua faixa de rolamento correta, na velocidade permitida ali para o trecho, na velocidade até mesmo compatível e não apenas permitida, né? Mas infelizmente a saída de pista, né, do conjunto terceiro e que acabou aí causando a colisão frontal de ambos os veículos. Porém, pessoal, infelizmente a fatalidade desse evento se deu também por conta de um desvio comportamental que esse condutor praticava, que era o uso incorreto do cinto de segurança. Então, nós sabemos aí que o cinto de segurança ele tem o famoso cinto de 3 pontos, né, o mais atual, que vem uma parte do cinto aqui na parte do peito, né, do condutor, a parte do tórax, e outra parte vai ali na parte da cintura, né, segurando a própria perna do condutor e todo o corpo dele no banco do veículo. E infelizmente a prática desse motorista era a seguinte: ele utilizava corretamente a parte do peito, né, do peitoral, e ele não utilizava da forma correta a parte ali da cintura, né? Ou seja, ele ficava por cima, né, da faixa do cinto que deveria estar presa ali na sua cintura. E com o movimento da nossa cabine, né, o movimento de bascular da nossa cabine após a colisão, né, infelizmente ele acabou sendo projetado para fora da cabine e morreu ali por conta do impacto. Essa daqui são as imagens, né, registradas aí dos dois conjuntos, né? O da esquerda branco é o nosso conjunto, nosso cavalo mecânico, e o da direita vermelho é o veículo terceiro. Pessoal, então esse daqui foi o treinamento de prevenção de acidentes, tá? E eu gostaria de encerrar ele com essa imagem, né? Que é uma imagem muito importante para nós, que é uma imagem que a gente busca diariamente, tá? Que é a volta para casa de forma segura, de forma íntegra, né? Onde a gente sabe que a nossa família sempre vai nos esperar, né? Com muita saudade, com muito desejo de nos encontrar novamente. E lembrar a todos, né? Que vocês são importantes para a família de vocês, são importantes para a empresa, né? A transportadora Contato em si considera importantíssima a vida de todos os colaboradores, né? Nós somos aí o principal patrimônio ativo da empresa, né? Então a gente precisa, obviamente, se preservar, a gente precisa ter o devido cuidado, né? E a devida relevância no tema de segurança, para que a gente possa também focar em nosso principal valor, né? Que é a segurança de ir e voltar para casa sem que nada interfira no nosso caminho, tá bom? Pessoal, agradeço aí a participação de todos, tá? E com isso a gente encerra aqui o treinamento de prevenção de acidentes. Forte abraço a todos aí. Tchau, tchau.